Inicialmente, eu gostaria de saudar todos os participantes deste congresso e manifestar meu agradecimento ao convite para aqui estar. O título da minha conferência é Ciências Policiais e um Panorama da Segurança Pública. O que nós falamos quando falamos em segurança pública? De certo, muitos de nós, profissionais ou não da segurança pública, estamos, na maioria das vezes, situados sob uma ampla gama de conceitos que envolvem a atividade policial, sem que essa atividade esteja, em termos claros, definida. A necessidade dessa definição, por desnecessária que possa parecer a atuação policial, é, por outro lado, absolutamente imprescindível para a construção de um pensamento coerente ao espaço de manifestação dos fenômenos habitualmente designados pelos conceitos de segurança pública. O que estou dizendo no limite é que a ideia que policiais possuem da segurança pública dinamizam a maneira pela qual eles investem suas relações com o fenômeno propriamente, criando, dessa maneira, formas de apreensão da atividade profissional funcionais aos conceitos diretores. Dessa maneira, o que proporei na conferência que segue é um pensamento acerca da segurança pública que retoma a ligação fundamental do ser humano com o que se convencionou chamar de segurança nas sociedades modernas, e ato contínuo, como a segurança pública tornou-se, sob uma base de preconceitos exteriores à ação do ser humano policial, um objeto impessoal, inautêntico às demandas fenomenológicas da ciência policial. Em outras palavras, partindo das ciências jurídicas e avançando às ciências sociais, faremos um breve excurso sobre a história do esquecimento do conceito de segurança, em benefício da forma jurídica da segurança pública e da sociologia do crime e da violência, que, como sabemos, moldam a atividade e a concepção do ser humano policial sobre suas relações. Não se trata, como poderia parecer, de uma abordagem crítica ao estatuto epistêmico desse esquecimento à maneira do direito e da sociologia, como quer a tradição frankfurtiana, com especial relevo à dialética negativa de Adorno. Não se trata ainda de mera disputa de campo profissional e reserva de mercado, como poderia querer Bourdieu. Não se trata de mais do retorno do oprimido em seu lugar de fala original, como poderia querer Freud. Antes, e fundamentalmente, de uma hermenêutica fenomenológica com Schopenhauer, cujo aspecto central residirá em dar ao fenômeno segurança aquilo que se perdeu por sequestro ideológico a campos sociais privilegiados, alcançando assim o que podemos chamar ciência policial. Para isso, necessário se faz operar por desconstrução que no ato mesmo de sua empreita produz. Comecemos, portanto, a partir de um dos documentos mais antigos a disciplinar aquilo que viemos chamar por segurança pública, isto é, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que sintetizou os valores comuns de toda a humanidade, reunindo em um dispositivo três decisivos e fundamentais direitos. O artigo 3º aduz: todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Aqui ficamos sabendo que a segurança nasce enquanto conceito extraído do real fenomenológico como um modo do direito. Ao pensar segurança, pensamos desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos em uma prestação dos Estados aos seus cidadãos, e mais, a segurança passa a existir como conceito no interior do exercício de outros direitos, como a vida, a liberdade e a propriedade, sem fazer qualquer menção ao que apresenta, nos conceitos de homem, cidadão ou cidadania. O direito legaliza o fenômeno da segurança numa forma estatal de fruição que garante a esse homem um bem individual.
tirando assim a segurança do espaço fenomênico próprio do investimento humano para a tangibilidade institucional. Por esse modo de compreensão da segurança como direito prestado ao cidadão, nasce o Estado contemporâneo, que possibilita, que viabiliza o livre exercício dos direitos, liberdades e garantias consagrados na Constituição de cada Estado-nação. A segurança pública tem um capítulo próprio na Constituição Federal de 1988, que está contido no título 5 da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas. O capítulo 3 do livro 5 da Segurança Pública consigna somente o artigo 144, onde se extrai a definição constitucional do conceito de segurança pública, que está explícita no seu caput. Abre aspas, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Final de citação, fecha aspas. Até aqui, vemos que o conceito de segurança pública está definido em função do exercício das variáveis, abre aspas, ordem pública, fecha aspas, e, abre aspas, incolumidade das pessoas e do patrimônio, fecha aspas. Essas variáveis da segurança pública, sempre no âmbito do direito, não são de entendimento monolítico, unânime, pois, se para a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a primeira variável, ordem pública, é, abre aspas, o acautelamento do meio social, fecha aspas, isto é, a prevenção, um estado de cautela social que se relaciona com prevenção e conservação da organização institucional. Para o constitucionalista, por sua vez, José Afonso da Silva, de outra maneira, abre aspas, ordem pública será uma situação de pacífica convivência social, isenta de ameaça de violência ou de sublevação que tenha produzido ou que supostamente possa produzir a curto prazo a prática de crimes. Para citar ainda mais uma leitura jurídica, bastaria nos lembrar a clássica doutrina de Álvaro Lazzarini sobre esse tema que eu cito. Temos entendido ser a segurança pública um aspecto da ordem pública. E continua o jurista, ao lado da tranquilidade e da salubridade pública. Cada um desses aspectos, diz Lazzarini, é por si só a causa do efeito ordem pública. Cada um deles tem por objeto assegurar a ordem pública. Lazzarini cita aqui autores como Louis Roland e Paul Bernard, concluindo que segurança pública está contida na ordem pública. Porém, esta última tem outras duas dimensões, tranquilidade e salubridade públicas. A segunda variável, incolumidade, por sua vez, redunda o que pode ser entendido do alcance de preservação da ordem pública, à medida que, resguardada, preservada a ordem pública, estará também isenta de perigo ou dano, ilesa, isto é, incólume, tanto pessoas quanto patrimônio. Permanece inalterado até aqui o campo de atividade policial a que um congresso como este deveria refletir se ficássemos a depender do direito como ciência orientadora da atividade policial. Quanto mais estudamos o conceito de segurança pública oriundo da doutrina jurídica e das leis de modo geral, menos podemos determinar o que vem a ser segurança que pode ser explicada a um jovem aluno de uma academia de polícia. Se a segurança pública poderá ser definida pela preservação de um exercício que garanta a convivência social pacífica, como operar uma transição técnica que possibilite dizer a esse mesmo aluno o que fazer quando realiza uma abordagem, um bloqueio numa grande avenida ou conduz uma investigação policial. A característica principal da segurança pública em sua apresentação pelo direito é de bem garantido por determinados órgãos e de responsabilidade geral.
quanto ao exercício profissional que viabiliza esse bem, não nos informa o direito, senão quanto aos seus limites e sanções nas eventuais rupturas e ou excessos da atividade garantidora dos departamentos policiais. Esse caráter, melhor dizendo, indeterminado da ordem pública, não é novidade sequer no direito, vale lembrar, onde ficamos com as palavras do jurista espanhol José Carlos Senzano, que eu cito: a ordem pública constitui um conceito contingente, mutável, que depende nada menos que de uma trilogia de variáveis as quais podem ser combinadas entre si: a espacial, a temporal e a política. O jurista de Plácido de Silva diz de ordem pública, e aqui eu cito: entende-se a situação e o estado de legalidade normal em que as autoridades exercem suas principais atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela derivada. Fim de citação. Para outro renomado administrativista, estuda o direito da ordem pública, Cretella Júnior, dirá, início de citação: a ordem pública existirá onde estiver ausente a desordem, isto é, atos de violência, de que espécie for, contra as pessoas, bens ou o próprio Estado. Por fim, mais um administrativista da ordem pública, Dantas, dirá, início de citação: ordem pública há de ser entendida como aquela que corresponde ao funcionamento normal da sociedade como um todo. Evidentemente que dentro de uma ótica de juízo de valor, que corresponde aos valores consagrados e aceitos por esta mesma sociedade. Fim de citação. Todas essas definições, no sentido formal ou material de ordem pública, ganha o terreno do controverso. E por que não dizer do arbitrário? A, entre aspas, ordem pública, assim se volatiliza em conteúdos de valor, em conteúdos de, abre aspas, normal e anormal, fecha aspas. E principalmente se estabelece como parâmetro conforme o parâmetro dado na sociedade, ou seja, não há uma ordem pública pretendida, mas uma sociedade que metrifica essa ordem. A noção definitiva e que interessa assim ao trabalho do policial nas ruas, seja de paz social, tranquilidade ou salubridade públicas, são, no limite, ficções jurídicas a propósito do contexto em que se inscrevem, a saber, obras de direito administrativo, sistema de educação jurídica, congressos e ao próprio sistema judiciário como um todo. As polícias, contudo, órgãos responsáveis pela aplicação desse conceito abstrato e controverso, não caberá colher do direito principalmente o conteúdo ativo do fazer policial, embora seja pelo direito que isso seja possível. Portanto, o fenômeno instaurador da segurança pública não vem a ser o direito. Em última instância, esse dever do Estado e responsabilidade de todos não se funda na norma que a define, tampouco, como vimos, no conceito doutrinário que o sustenta, o conceito de ordem pública. Sempre que tentamos circunscrevê-lo na linguagem do direito, a segurança pública escapará para domínios metanormativos, como o maior deles, a saber, bem jurídico. Um último ponto de observação desse caráter quase espectral de ordem pública reside em sua consequência sobre a atividade de segurança pública, pois, considerando que o direito, ao falar de preservação da ordem pública, usa expressões na doutrina como harmonia social, paz social, convivência pacífica, ausência de atos de violência, etc., temos aí uma, guardem isso, platonização da realidade. Cria-se, aos aparatos policiais, duas possibilidades limítrofes de autoconcepção. A primeira delas, que privilegia o melhor dos mundos, sem qualquer forma de violência, eivado de utopismos, como meta necessária para ações policiais sempre contingentes e dessa forma fadadas eventualmente ao fracasso. E, por outro lado, a privilegiar o mundo das sombras, a ordem errática das formas imperfeitas
em que as instituições se amoldam às contingências sócio-históricas, admitindo, por vezes, meia-culpa feita numa ocasião como essa, a violência e o próprio crime como formas tácitas de conduta técnico-profissional das polícias. Se não é, portanto, o direito, o meio pelo qual expressamos a linguagem da segurança pública, poderemos assim apostar nas ciências sociais. Quem sabe agora poderemos interromper a história do esquecimento do que vem a ser segurança pública, nos detendo no que diz as ciências sociais sobre o fenômeno criminal. A antropóloga Jaqueline Muniz nos informa que foi, inicialmente, a socióloga Alba Zaluar, a primeira a mapear o campo da segurança pública enquanto fenômeno a ser estudado. E aqui eu cito, Alba Zaluar identificou 5 grandes eixos que aglutinam, a seu ver, a seleta de estudos por ela consultados. 1. A reflexão sobre o que é a violência. 2. As imagens ou representações sociais do crime e da violência e o medo da população. 3. Contar as vítimas e os crimes. 4. A procura de explicações para o aumento da violência e da criminalidade. 5. O problema social da criminalidade com o tema de política pública. Nota-se, pela intelecção desses eixos de pesquisa, que todos eles estão voltados, direta ou indiretamente, às consequências da quebra da ordem pública. Faz a sociologia brasileira, ao pensar sobre a segurança pública, uma espécie de, abre aspas, anatomia da violência, com vistas, sobretudo, à causalidade do fenômeno criminoso. Nesse viés, há uma clara opção pelo social contrastado ao institucional, mais até, valendo-se das palavras da própria Jaqueline Muniz, uma constatação, e aqui eu cito, reduzida a uma instrumentalidade. A polícia não aparecia como algo em si mesmo, uma realidade complexa e singular a ser desvendada. Não havia muito que conhecer na polícia. Bastavam a sua caracterização como aparelho repressivo do Estado, a apuração e a denúncia dos efeitos perversos de sua ação. Portanto, os olhares de fora, de cima e ao redor da polícia. Fim de citação. 2 pontos são imprescindíveis para analisar a fala da professora Jaqueline Muniz. 1. A inegável condição instrumental das polícias no processo da segurança pública. E 2. A pesquisa sobre a segurança pública como lugar privilegiado para a militância teórico-política. Com a denominação, abre aspas, aparelho repressivo do Estado, fecha aspas, durante décadas, as polícias foram reduzidas a instâncias do monopólio estatal da violência. Note que o insight weberiano converteu-se, especialmente no Brasil, em categoria de pensamento sociológico. Com a mera lembrança de uma instituição policial, o monopólio da violência era levantado como chave de leitura privilegiada para entender violações de direitos humanos, insegurança e medo. Para se ter clareza desse olhar, remonta a um texto seminal do sociólogo Roberto Cante de Lima, e eu cito, Cultura jurídica e práticas policiais, a tradição inquisitorial, esse é o seu texto. Nesse se lê, em determinada altura, início de citação, minha hipótese é de que as práticas policiais estão tradicionalmente marcadas por seu caráter inquisitorial. Assim, até para exercer a vigilância da população, para manter a ordem pública, a polícia emprega métodos sigilosos e inquisitoriais, estabelecendo uma relação de desconfiança com a população vigiada. No desempenho de suas atividades investigatórias, a polícia muitas vezes transforma testemunhas em suspeitos. Em suma, prende-se o suspeito e depois descobre-se o que ele andou fazendo. Fim de citação. Há pouco a se falar, considerando
acerca do grau de preconceitos ideológicos, metodológicos e éticos que o autor exercita ao transformar situações episódicas e anômicas do trabalho policial em hipótese de trabalho científico. Pensando um pouco mais na chave da segurança pública, focada como exercício sociológico sobre esse monopólio da violência estatal, o divisor de águas no pensamento brasileiro foi a obra, abre aspas, Meu Casaco de General, de Luiz Eduardo Soares, que, por assim dizer, reconfigurou o destino da pesquisa na área no início dos anos 2000. Dessa forma, vê-se com mais clareza o desenvolvimento de uma sociologia policial. E assim, a polícia passa efetivamente a ganhar lugar como problemática sociológica, seja do ponto de vista dos estudos sobre suas práticas, seja do ponto de vista das violações de direitos humanos que elas produzem, seja através das políticas públicas que elas encarnam, seja a partir de suas relações com diferentes segmentos da sociedade brasileira. As obras e artigos fundamentais desse pensamento é preciso listar num evento como este. A primeira que eu lembraria é de Sérgio Adorno, O Monopólio Estatal da Violência na Sociedade Brasileira, um artigo. Um outro livro, este já é uma obra, de Ricardo Balestreri, Direitos Humanos, Coisa de Polícia, editora Passo Fundo, ainda no ano de 2003. O outro texto seminal é o de César Barreira, Questões de Segurança, Políticas Governamentais e Práticas Policiais. Ainda um texto de Barreira fundamental, também nesta perspectiva, é o Em Nome da Lei e da Ordem, a propósito da política de segurança pública. Temos ainda, nesse contexto, as obras traduzidas da coleção Polícia e Sociedade, das quais eu destaco a obra de David Bailey, Padrões de Policiamento, da Fundação Ford. Temos também a obra do ex-secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, Todo Dia é Segunda-feira. A obra também de Egon Bittner, poderia ser citada, Aspectos do Trabalho Policial. A obra de Roberto Cante de Lima, A Polícia da Cidade do Rio de Janeiro, Dilemas e Paradoxos. A tese de doutorado da professora Jaqueline Mulis, Ser Policial, Sobretudo uma Razão de Ser. O livro de Luiz Eduardo Soares, Elite da Tropa, que praticamente redefine toda a concepção sócio-histórica do que vem a ser policial no Brasil, ainda no ano de 2006, que dá aso aos anos seguintes de grandes filmes que foram adaptados a partir dessas obras. Ainda citaria do professor Luiz Eduardo Soares a obra Legalidade Libertária, também do ano de 2006. Mas, considerando tudo o que foi dito até aqui, o nosso problema ainda fica sem solução se considerarmos que a temática segurança pública ainda não está contemplada. Se refletirmos acerca do pensamento sociológico brasileiro, não demoraremos em perceber que uma ampla gama de subsídios são oferecidos e devem ser por nós meditados, sem que, porém, o problema da segurança pública seja circunscrito ou, no mínimo, tecnicamente observado. A essa altura, parecemos estar num beco sem saída. Se o direito não pode dar estatuto epistêmico da ordem do saber fazer segurança pública, e se as ciências sociais estão em função da política, o que sobrará de expressões como paz social, convivência pacífica, sociedade harmoniosa, melhor dizendo, entre outros termos do terreno metanormativo. Aqui precisamos retornar aos gregos. Ou melhor, preciso retornar ao velho sargento, que sempre repetia que o policiamento é uma arte, que a atividade de policiar, o verbo de ação, é uma arte. Do grego vem da palavra tekne, arte. A palavra tekne é a mesma que dá origem à palavra que nós conhecemos por técnica, ou seja, arte
no sentido forte e original do termo, é técnica. A perfeição artística é, para os gregos, apuro técnico. No mundo ocidental, a ciência surgiu, portanto, como técnica, seja a técnica de Tales de Mileto na ciência matemática, seja na técnica médica de Hipócrates. Se o bom viver na sociedade é uma arte, essa arte é fruto da técnica de policiar, de investigar, de produzir ciência policial. As ciências policiais, dessa forma, são um conjunto de técnicas que permitem a vida em sociedade, promotoras de paz social. Se a medicina é a arte de promover saúde, a polícia é a arte de promover cidadania. E para encerrar essa nossa breve, incipiente conferência, eu deixaria a seguinte definição de ciências policiais, que não vem nem do direito, tampouco das ciências sociais. Abre aspas. As ciências policiais têm como objeto, dessa forma, os conflitos sociais. Tais conflitos não estão encerrados tão somente no âmbito da lei e do sistema jurídico criminal e da criminologia atenta ao estudo do criminoso, mas na hermenêutica social que considera a ordem pública, para além de sua noção em direito administrativo, como o imperativo da democracia, o Estado civil, antítese do Estado de natureza, e condição da res pública e suas coisas comuns. Numa possível definição, a polícia vem a ser, então, o garante da ordem em suas pluridimensões culturais, a saber, em respeito à autoridade da lei, aos costumes edificantes da moralidade pública que fortalecem o sentimento e coesão republicanos, a educação secular e a religião judaico-cristã como sustentação das artes liberais e da filosofia, espólios ocidentais incalculáveis, bem como a garantia ao foro íntimo e ao exercício da fé pessoal nos seus mais distintos matizes ou credos. Outro sim, a polícia defende a sociedade contra homens solitários ou organizados que, por sua força, tendem ao desejo de mais poder, a despeito do contrato social e de toda a cultura anterior descrita. Sobretudo, defende a polícia o núcleo fundamental da sociedade, a família. Esse artefato frágil que deita raízes na tradição judaico-cristã e tem nelas sua fonte de única compreensão, portanto, para além da dinâmica social e legal, pois tem fulcro nos valores atemporais da religião. Muito obrigado, que esta palestra seja o início de muito raciocínio, de muita produção e de um florescimento em nosso país das ciências policiais, que são as múltiplas formas de construção de técnicas para a promoção da cidadania, da paz, da convivência social possíveis. Obrigado.